Nós vamos meditar na palavra do Senhor esta noite, e eu quero discorrer sobre a nossa visão, como está a nossa visão, e sobre a nossa oração, poder visionar algo pela oração. Nós, no dia de ceia, focamos a uma palavra mais doutrinária, mais ensinamento, não é? Isso aqui o pastor Ednei tem feito recorrentemente, e nós queremos focar este aprendizado esta noite em relação a isso que nós precisamos, e tantos exemplos bíblicos nós temos de pessoas que oraram ao Senhor, que clamaram ao Senhor, que tiveram as suas vidas aos pés do Senhor em oração, e venceram reinos, porque oraram ao Senhor. Mas a nossa oração, ela é ajustada, ou melhor, ela traz um ajuste do nosso foco. O que eu e você ora ao Senhor e fala com o Senhor, redireciona aquilo que queremos. Tem gente pedindo bênçãos ao Senhor, mas não é específico com Deus. Ah, Deus, age nesta área da minha vida, age na vida do meu filho, da minha filha, mas não diz especificamente o que você quer com o seu filho João, com o seu filho Mateus, seja qual o nome for. Você especificamente não tem dito e não tem direcionado a sua visão para Deus. E Deus nos pergunta: para onde você está olhando? Porque para onde estiver o seu foco, eu te darei a visão real do que você precisa enxergar. Fica esta pergunta: para onde você está olhando? Qual é a tua visão em relação aos teus problemas, aos teus sonhos, aos projetos que chegaram às suas mãos? Irmãos, vencer e viver a vida, temos que buscar ser vibrantes pela fé, vibrantes no Espírito de Deus. As pessoas que sonham, as pessoas que projetam a sua vida em uma visão pautada pelo ensino bíblico, essas pessoas, elas desenvolvem planos, elas crescem naquilo que sonham, elas chegam ao lugar determinado, mas tem que vibrar. Nós precisamos vibrar, nós precisamos ser como os homens e as mulheres da palavra de Deus. Nós muitas vezes queremos uma profecia sobre a nossa vida. Quantos aqui Deus já falou através de uma profecia assim, aquela direta mesmo? Porque eu estou aqui, estou profetizando. Nós vamos ler a Bíblia aqui, eu estou profetizando a palavra. Isso é profecia, é bíblico. Mas existe também a profecia através do dom, aquela que é a interpretação de línguas, e que o Senhor diz: eis que te digo, aquela mesmo. Quantos já foram atingidos por esta profecia? Quantos já recebeu de Deus uma profecia específica? Levanta a sua mão assim. Glória a Deus. Nós estamos no meio do povo pentecostal, não é? A Assembleia de Deus é a nossa bandeira, mas antes de tudo é Jesus a nossa bandeira, amém? Mas nós estamos em meio a um povo de visão pentecostal. Nós cremos naquilo que Deus fala através dos seus profetas, né? Já no Antigo Testamento diz: crede nos seus profetas e prosperareis. Sem profecia o povo se corrompe, né? Bastante gente falou, vocês estão de parabéns. Sem profecia se corrompe. Então, a palavra profetizada é a nossa base, mas os dons espirituais também é a nossa base, porque é a palavra, é o ensino que nós cremos, amém, igreja? Glória a Deus. Abre a sua Bíblia. Eu estou numa guerra com o Espírito Santo, mas eu vou me render e vou entregar aquilo que Deus tem colocado. Abre a sua Bíblia em Atos 13. Aleluia.
Glória a Jesus. Quantos acharam? Diz amém. Atos 13, versículo 1. Diante diz assim: na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cirineu e Manaém, que fora criado com Herodes o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Nós lemos alguns nomes aqui de 6 pessoas que estavam ali. 6 pessoas que estavam servindo ao Senhor naquele lugar. E o interessante é que o Espírito Santo, destas 6 pessoas, separam 2. E o Espírito de Deus fala o nome dessas 2 pessoas. Ele traz o primeiro da lista. Quem é o primeiro da lista aí, irmãos? Quem? E traz o outro nome. Quem é o outro nome? É o último da lista. Saulo. Separai-me a Barnabé e a Saulo. 2 homens que representam no Evangelho hoje grandes vultos, grandes ações do Espírito Santo através da vida desses homens. Mas está nesse momento, nesse exato momento de Atos, em que o Espírito de Deus diz: separai-me a Barnabé e a Saulo. Barnabé representava bem ali alguém já crescido espiritualmente, alguém que estava num desenvolvimento na igreja de Atos. Mas Saulo está representando ali um novo convertido. Saulo é o nome original daquele que é chamado pelo próprio Senhor Jesus de Paulo, que é o profeta, que é o apóstolo lançado aos gentios e lançado a todas as nações, porque Pedro, Tiago, João ficaram para a igreja local, para os judeus, para o campo judaico. Eles estavam tratando desta igreja neste aspecto, porque estavam enquadrados dentro do judaísmo cristão, aquele judaísmo que precisava ser lapidado muitas situações, através de homens adestrados pelo Senhor Jesus, porque os apóstolos o foram adestrados pelo Senhor Jesus. Mas Saulo, ele é levantado para ir às nações e levar a palavra de Deus àqueles que são chamados gentios, que não são judeus. Saulo, ele é enviado para ser este grande ícone que foi, em que a maioria das cartas são paulinas. É um ensinamento do Espírito de Deus à igreja, trazendo grandes revelações. Paulo é usado para ensinar a igreja, mas Pedro e os demais a ensinar aquele povo que estava dentro do judaísmo. Algumas pessoas, vale fazer um aspas aqui, que há algumas pessoas que são separadas até por Deus, porque o Espírito aqui separou a estes 2 homens para agirem, não é? Para irem a lugares distantes. Há muitos que são separados por Deus. Deus dá a palavra profética, diz: olha, eu te separei para ser meu servo, para ser minha serva, e para enviar você a ensinar pessoas, a enquadrar vidas dentro do plano do evangelho, do aprendizado da palavra. Alguns são chamados a serem
doutores, como estavam aqui, não é? Doutores da lei, olha só, mas doutores na palavra. Hoje existem doutores na palavra, mas vale abrir aqui um aspas, que está acontecendo um quadro no nosso tempo, é o chamado dos desigrejados. Eu estava vendo um pastor falando, e eu repito isso aqui. É interessante que alguns que são chamados e até crescem um pouquinho, começa a estudar a palavra de Deus, vai para o grego, vai para o hebraico, vai para alguns aspectos e já começa a criticar a igreja. Eu não posso me calar, eu tenho que falar o que o Espírito de Deus está mandando. Alguns começam a criticar a igreja e já se torna desigrejado, começa a sair de dentro da igreja. Aí vai para fora, aí está fora da igreja, aí não quero mais vir em culto, já não me misturo mais, porque tem erro aqui, tem erro ali, porque segundo o hebraico, o grego, segundo o latim, segundo isso, aquilo, segundo a Bíblia Sagrada, né? Como o pastor diz, cadiquê começa, né? Nos cadiquê da vida, não sabendo nem o que está falando verdadeiramente, querendo ensinar. Aí fica fora da igreja. Aí os sábios que saem de dentro da igreja estão fora da igreja. E dentro da igreja, aqueles que estão na simplicidade do evangelho, está joio e trigo, está o que sabe e o que não sabe, mas eles estão aqui dentro adorando ao Senhor. E eles estão lá fora, desigrejados, e dizendo: a igreja está assim assado. Dentro tem um povo adorando, e fora tem os certos, estão fora da igreja. Aí a gente vai ver o aspecto da palavra de Deus e o ministério de Jesus. Jesus pastoreava a sua igreja, o seu tempo. Ele pastoreava, e no meio dos seus pastoreados, no meio das suas ovelhas, que eram os discípulos, tinha um ali que carregava a sacola, que era chamado Judas. E ele errava em todo tempo. Diz que ele pegava dinheiro da sacola, diz que ele fazia interesses escusos com o dinheiro. Uma mulher, quando foi derramar, não é, o seu nardo aos pés de Jesus, ele criticou e disse: esse nardo poderia ser transformado em dinheiro para ajudar os pobres. Mas em todo o tempo Jesus pastoreou a Judas, mesmo sabendo, porque o Senhor Jesus sabia, mesmo sabendo que havia mão na sacola, que havia erro, mesmo sabendo que o trairia, Jesus o pastoreou e o chamou de amigo até o último momento. Dá para entender? Dá para trazer aplicação para o dia de hoje, a igreja de hoje? Que mesmo sendo o Cristo de Deus, mesmo sendo o Senhor Jesus, ele pastoreou uma igreja, e essa igreja não era perfeita. Ele foi para a condenação, ele se enforcou, porque negou o Senhor Jesus. E há muitos que querem se intitular algumas coisas, e às vezes chamado pelo Espírito de Deus. Deus está chamando, Deus está conduzindo, mas como está a visão em oração? Como está o foco desta pessoa? O Espírito de Deus está nos chamando, meus irmãos, e precisamos estar atento à chamada do Espírito. Ele te chamou, Ele me chamou, Ele nos chamou para fazer esta obra. Ele nos chamou para ser atalaia, Ele te chamou para ser profeta no tempo de hoje. Ele te chamou para que a sua boca não esteja fechada, mas para que a sua boca proclame e profetize, e profetize, e profetize, e diga que o Senhor está voltando, e ensine a palavra do Senhor na visão do Espírito. Separai-me a Barnabé e a Saulo. O Espírito Santo não diz separe, mas ele coloca aqui um pronome pessoal possessivo: separai-me, separai-me. Você dá para entender que você foi separado pelo Espírito Santo, e o Espírito de Deus disse: separai-me a Raquel.
separai-me a Redinã, separai-me a Estevão, separai-me a Renan, separai-me a Joelete, separai-me ao seu nome. Você pode dizer agora nesse momento assim: separai-me, você fala o seu nome, amém? Você vai dizer separai-me, eu vou dizer separai-me Enéas. Você diz o seu nome, 1, 2, 3, aleluia, eu não entendi nada, mas Jesus entendeu, o Espírito Santo te entendeu. Oh, aleluia. Você pode levantar sua mão assim ao Espírito Santo de Deus. Aleluia. Levanta sua mão assim ao Espírito de Deus, como declaração de que você entende que Ele está te chamando, que Ele te chamou e que Ele te separou. Oh, Espírito de Deus, fotografa aí aqueles que levantam a mão entendendo que o Senhor os separou. Oh, aleluia. O Espírito de Deus está fotografando você aí agora, porque Ele é Deus, Ele conhece. Diga de novo: separai-me, eu digo o seu nome. 1, 2, 3, separai-me Enéas. Aleluia. Separe Saulo, separe o homem que é perseguidor, separe o homem que é o terror para o povo de Israel. E aí a palavra de Deus nos remete aqui a Atos, no capítulo 9, aonde Ananias estava numa situação diante de Deus à noite, e Deus lhe traz uma visão, porque o Saulo havia se encontrado na estrada de Damasco com Jesus, e ele ficara cego por causa do resplendor daquela luz do Senhor Jesus. E o Senhor o comissionou. E naquele exato momento, naquela situação, Saulo é conduzido cego. Seus olhos se abriram, mas eram as pálpebras, porque as suas íris, o seu globo ocular não identificava nada. A luz fora forte, ele estava afetado, e afetado por Jesus. Oh, irmãos, coisa boa quando na nossa visão a gente é afetado por Jesus. Ainda que a gente fique cego como Saulo ficou. Coisa boa é quando a gente é afetado por Jesus, porque quando o Espírito de Deus nos chama, quando o Espírito de Deus está chamando você, Ele se afeta na sua visão, e Ele começa a trazer uma visão nova, uma visão de perseverança, uma visão de oração em Deus. Aí você começa a mudar a sua vida, a sua percepção é outra. Está Paulo orando, e Deus mostra a Paulo que Ananias chegaria a ele, mas também mostra a Ananias que Paulo precisava de oração. Mas Ananias, obediente como eu e você, Ananias colocou alguns predicativos, algumas situações em relação a Saulo. Ele começou a dizer: ele tem o poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos que invocam o teu nome. Senhor, eu muito ouvi, versículo 13 do capítulo 9. Você pode abrir a sua Bíblia e acompanhar. Senhor, de muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos seus santos em Jerusalém. Ele tem esse poder de prejudicar. Ele tem carta dos governadores e dos sacerdotes para poder trazer à morte aqueles que estão pregando o Evangelho. Oh, mas o Senhor, Ele fala a Ananias, e Ele diz: Ananias, Ananias, este homem a qual eu separei, ele é vaso escolhido. Este homem é vaso escolhido para proclamar a minha
palavra. Ele é vaso escolhido para pagar o preço diante das nações e mostrar o meu poder, e a ensinar, e a ser boca profética, e a ser boca apologética de defesa do evangelho. Este homem, ele é separado. Ele foi aquele que ouviu: separai-me, separai-me, separai-me. Você pode ouvir o Senhor dizer para você: separai-me. O Senhor te separou. Aleluias. Quando a gente perde a visão do separado para Deus, a gente começa a se separar da igreja do Senhor. Eu estava dizendo desses que começam a criticar a igreja e ser desigrejados. Eles se aborrecem com a igreja, mas quando está no emprego, se aborrece com o emprego, ele não pede conta, mas da igreja quer sair. Sabe por quê? Porque o senso de compromisso com a voz do Chamaime está sendo distorcida dentro do coração. Nós precisamos tomar conta do nosso coração. Nós precisamos tomar conta daquilo que fomos chamados pelo Senhor. Nós precisamos tomar conta da visão que Ele nos deu. Não deixe a sua visão ser distorcida. Não deixa Satanás está trabalhando furiosamente contra a igreja do Senhor, principalmente na igreja brasileira, por causa dos escândalos na política. Pastor Fábio aqui fez uma conotação a muitos pastores, em comparação também, conotação àqueles que também das áreas profissionais são corruptos. Existe tanta situação, mas o Espírito do Senhor te chamou, e Ele colocou sementes nas tuas mãos, para você semear no Evangelho, para você estar na casa do Senhor, para você aprender do Evangelho, viver o Evangelho e ensinar o Evangelho. Ele não te chamou para você esquecer do chamado. Ele não te chamou para você entrar na frieza espiritual. Ele não te chamou para você perder a visão do Espírito, mas Ele te chamou para você e eu entrar no mistério de Deus e começar a clamar ao Senhor e ter a visão redirecionada. Quando as coisas da vida vêm nos roubar a visão, quando as situações da vida vêm nos roubar o chamado de Deus, nós precisamos, pela oração, entrar na presença do Senhor e orar segundo o Espírito. Um homem na palavra de Deus, ele orou segundo o Espírito. Interessante que ele mexe com a visão. Este homem foi Josafá. Josafá estava em uma situação apertado pelos seus inimigos. Josafá estava diante de dois povos que se chamavam os Amonitas e os Moabitas. Dois povos que estavam chegando juntamente, agregados a outros povos, para poder apertar a Israel e apertar ao rei Josafá. E sabe o que aconteceu? Josafá vai para a oração. Josafá vai clamar ao Senhor. Irmãos, oração segundo o Espírito, ela nos renova a visão. Nós precisamos da palavra profética em nossa vida, mas nós precisamos também da oração profética. Eu quero te dizer uma coisa, acontece isso aqui recorrentemente na igreja. A quarta-feira nós estamos aqui de joelhos em oração, de 19h05 a 19h30, e muitas vezes Deus nos usa e usa a outros para nós, de joelhos, para interceder por nós, e aquela oração chega sobre a nossa vida como uma oração segundo o Espírito Santo, e ela tem tanto valor quanto uma ação profética. Nós estamos muitas vezes esperando o eis que te digo, pastor Fábio. Muitas vezes nós estamos esperando: eu quero que o Senhor fale comigo e trate deste assunto especificamente.
E levante o profeta e chegue diante de mim e diz assim: olha, Deus mandou te falar isso. Isso é bom, nós precisamos zelar por isso, nós precisamos viver isso. Mas nós não podemos esquecer da oração segundo o Espírito Santo. E muitas vezes estamos de joelho, ou estamos orando para alguém, e aquela oração Deus começa a revelar a situação do qual aquele que está orando nem sabia, mas começa a dizer. E fulano daqui a pouco diz assim: o quê? Você orou para mim e falou quase a minha vida inteira. Feche os seus olhos nesse momento, meu irmão, minha irmã, porque o Espírito do Senhor está aqui, e Ele quer renovar em você a oração intercessória, a oração segundo o Espírito. Senhor, eu oro por aqueles que têm atravessado dias difíceis, que as suas orações têm sido, Senhor, orações curtas. Deus, o calor da batalha, o sufoco e o esgotamento tem tirado teu filho do lugar, a tua filha do lugar da oração. E eu quero pedir, Senhor, nesse momento, que sejam renovados no Espírito de Deus aqueles que, Senhor, propositam em seu coração orar mais, vencer a si mesmo e chegar diante da presença do Senhor. Quem concorda diz amém. Aleluias. Eu tive uma experiência, daqui a pouco eu volto a Josafá. Josafá fez uma oração segundo o Espírito. Ele toca aqui num aspecto muito importante, que Deus me abriu os olhos. Pastor Ednei ensinou aqui em cima do púlpito sobre esses dois povos, e eu recebi um dia uma oportunidade num templo, e eu abri nesse texto, e o Espírito do Senhor fez me lembrar o que o pastor Ednei ensinou aqui, e eu fiz uma ligação com a outra, mas na verdade não foi eu, foi o Espírito Santo revelando e trazendo este item importante que eu vou te dizer aqui. Mas eu tive uma experiência, numas madrugadas desses últimos 3 meses, por volta de março deste ano. E eu estava na madrugada orando ao Senhor, e eu estava precisando de uma resposta de Deus. E eu cheguei, era uma quarta-feira para quinta-feira, cheguei do culto, e me alimentei, e fui ler um pouco a Bíblia, e já era meia-noite e pouca, e eu fui orar ao Senhor, e já estava dando 1h30 da manhã, e eu não tinha mais o que orar, eu já tinha orado ao Senhor tudo, tinha falado tudo, e eu falei: Senhor, eu não quero sair daqui, oh aleluia, eu vou ficar aqui na tua presença. Irmãos, coisa boa é servir Jesus. Você pode dizer para Ele: coisa boa, Senhor, é te servir. Você pode dizer. Diga ao teu Senhor aqui esta noite. Comova o teu espírito na presença do Senhor e diga a Ele isto com o coração: Senhor, é bom te servir. Talvez você está aqui esta noite desanimado, a sua fé está um pouco abalada, mas deleita a tua alma no Senhor, e Ele concederá o que deseja o teu coração, que é legítimo. Ele vai conceder. Tem gente que se aproxima, está desanimado da igreja e diz assim: não vou orar, não vou falar, não vou me deleitar em Deus. Experimenta se deleitar no Senhor, ainda que seu coração esteja doendo. Você diz: Senhor, eu vou me alegrar no Senhor, porque Tu és o Deus da minha salvação. As coisas vão começar a mudar. Isso é oração segundo o Espírito de Deus. Quer vencer na sua vida espiritual? Faça isso. Quer ter derrota? Fique em silêncio, nem fale com Deus, não abre a tua boca. Vem à igreja apenas para visitar a igreja. Vem apenas para dizer assim. Não estou dizendo os visitantes não, tá? Não é a vocês, tá bom? Eu estou dizendo aqueles que vêm frequentemente, e ele vem, é membro da igreja, mas a sua vida foi apenas uma visita aquela noite, não foi apresentação ao Senhor. Não abriu o coração, não se deleitou no Senhor. Irmãos, da glória a Deus não depende de emoção. Glória é decisão. Eu quero pedir o foco aqui dentro da igreja, que os irmãos estejam observando a palavra. Eu sei que a maioria está, mas alguns precisam focar a palavra de Deus. Olha só,
O Espírito do Senhor nos chama a viver em movimento constante diante dEle, ouvindo a sua voz que nos disse: separai-me, se eu e você vem à casa do Senhor, e a sua vida é uma vida apenas de silêncio. Eu quero te dizer, o Senhor não está ouvindo a sua oração, ainda que saiba da tua situação, mas Ele quer ouvir da tua boca, Ele quer ouvir a tua voz. E muitas vezes, quando você o está glorificando, que não é por emoção, muitas vezes quando você está falando do seu problema, que não é por causa dele, é por causa de você, o Senhor quer ouvir, porque Ele quer que você mesmo ouça a sua voz diante dele. Está entendendo? Deus quer ouvir a minha e a tua oração, a minha e a tua situação. Ele quer ouvir a expressão de dentro da nossa alma. Não adianta pedir ao Senhor e não qualificar a situação. Diga ao Senhor quem você está pedindo. Diga ao Senhor o que você está pedindo. Diga ao Senhor por onde você quer passar. Diga ao Senhor por onde você está passando. Ai, irmãos, eu não tinha mais palavra naquela oração, eu já tinha orado tudo. Eu disse: Senhor, eu vou ficar na tua presença esta madrugada. Está gostoso de ficar aqui, eu vou ficar aqui. Aleluia. Eu estava na sala do meu cunhado, ele está ali, presbítero Eduardo. Eu naquela sala, eu fiquei quietinho na presença do Senhor. Daqui a pouco, irmãos, né, muita gente coloca o Facebook, o Zap, tudo no inferno, né, a televisão, né? É se a gente entregar. Se o seu Zap é de Deus, ele vai ser usado para a bênção do Senhor, amém? E eu orando, irmãos, o Zap caiu uma mensagem. E aquela mensagem, à tarde daquele dia, alguém me enviaram um vídeo. Quando você está na prova, pode enviar o vídeo que for de tribulação, que é para você, amém? É ou não é, gente? Hã? Você está sofrendo, está com dor ali, né? Aí vem aquele vídeo assim: Senhor vai te dar vitória, o teu Deus, né? É para você. E eu tinha recebido à tarde, e era, acho que é Kemily, o nome dessa jovem que está no YouTube por aí. E essa jovem, ela diz assim: para cada noite que você chorou, Deus preparou para você um sorriso. E eu recebi aquela palavra. E era no momento que eu estava já chorando na cozinha de casa. Eu estava sozinho e eu estava agradecendo ao Senhor pelos mistérios, as coisas que estavam acontecendo. Deus estava agindo e Deus tem cuidado da minha vida. Vocês são testemunhas disto. Vocês me abraçaram no momento da minha dor. E Deus tem me carregado por sua misericórdia e graça, não que eu seja merecedor, no seu colo. E naquela tarde, aquele vídeo chegara para mim no momento que eu estava agradecendo. E é nesta madrugada, era tarde isso, e é na madrugada, eu ouvindo, eu orando ao Senhor, aquele Zap cai para mim. E o irmão aqui de Olaria, não é da nossa igreja, e ele escreve assim: Pastor Enéas, o Senhor me desperta agora para orar por sua vida. Aleluias. E ele disse assim, ele não sabia de nada: o Senhor te fez um vídeo esta tarde e colocou reticências. Não foi ele que mandou o vídeo, foi um outro irmão da nossa igreja, um presbítero da nossa igreja do campo. O Senhor te fez um vídeo esta tarde e Ele diz que está te fazendo nesta madrugada um vencedor. Eu estava esperando uma resposta do Senhor. Satanás está furioso porque o Senhor tem te protegido debaixo das suas asas. Mas saiba, o irmão, que a vitória do Senhor está sobre a sua vida. E aí ele começou a orar ao Senhor no áudio. Ele estava escrevendo apenas, e aí ele mandou o áudio. Irmãos, foi uma oração segundo o Espírito de Deus.
Não era profecia, eis que te digo, que a gente tanto gosta e precisa. Mas ele começou: Deus abençoe pastor Enéas. Teu filho tem um desejo de tantas áreas, na área missionária, de fazer a sua obra. Ajuda o Senhor a se manter debaixo da humildade do teu Espírito. Traz a vitória que teu servo precisa. E começou a orar e falar algumas coisas, que eu posso revelar isso só depois, mais à frente. Mas coisas segundo o Espírito de Deus. Foi uma oração profética. E para encerrar, eu quero te dizer uma coisa: Josafá estava exatamente neste momento da oração profética. Eu quero trazer aqui esta noite, eu quero deixar claro aqui esta noite, que o tema desta palavra é exatamente sobre isto: é estarmos visionando pela oração, tendo visão pela oração, focando a nossa vida pela oração. E Josafá estava diante dos amonitas e dos moabitas, e o que aconteceu? Josafá clama ao Senhor, e ele começou a orar ao Senhor, e ele disse assim, olha só, capítulo 20 de 2 Crônicas, versículo 12, diz assim, ele está orando em todo o contexto, e ele diz assim: ah, Deus nosso, porventura não nos julgarás, não os julgarás, que são os moabitas e os amonitas e os outros povos que estão vindo contra ele, porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em ti. Aleluia. Você pode repetir e dizer: os meus olhos estão postos diante do Senhor? Repita com força: os meus olhos estão postos no Senhor. Diga. Josafá disse isso para o Senhor. Josafá era separado por Deus, rei de Israel, assim como Saulo foi separado. Separai-me a Barnabé e a Saulo. Ali ele era um homem separado por Deus para aquela nação. E este homem, ele está orando segundo o Espírito, e ele diz assim, olha, quando ele diz isso, mas os nossos olhos estão postos em ti, ele está tocando, meus irmãos, num princípio muito importante, que eu creio que o próprio Josafá não sabia disso. Eu vou te dizer o porquê. Porque esses dois povos, que ele está orando e pedindo socorro ao Senhor, moabitas e amonitas, nasceram por causa do erro de uma visão de alguém. E eu vou terminar esta palavra te mostrando na palavra de Deus o que aconteceu. Os povos moabitas e amonitas nasceram por causa da desobediência de uma mulher. Isso está em Gênesis no capítulo 19. Diz assim: o Senhor manda que Ló saia com sua esposa e suas duas filhas da cidade de Sodoma e Gomorra, porque seria destruída. E Deus os envia para para as montanhas, e vai, escapa-te por tua vida, e vai para as montanhas, porque eu vou destruir Sodoma e Gomorra. E o que aconteceu com a mulher de Ló? Aquela mulher, por causa da desobediência, a sua visão saiu da orientação de Deus, porque disse: não olheis para trás, não pares em toda esta campina, e não olhes para trás de ti. E aquela mulher voltou o seu olhar, e quando ela voltou o seu olhar, o que aconteceu? Estátua de sal, acabou ali a sua vida. Mas as suas filhas, nesse mesmo capítulo, meus irmãos, as suas duas filhas, acontece no versículo 36, e diz assim: conceberam as duas filhas de Ló, de seu pai. Olha só, embebedaram a Ló. As duas filhas que prosseguiram com Ló embebedaram ao seu pai, e as duas filhas, e teve a primogênita um filho, e chamou seu nome Moabe, e este é o pai dos moabitas até o dia de hoje. E a menor também teve um filho, e chamou seu nome Beniamim, este é o pai dos filhos de Amon até o dia de hoje.
Josafá está lutando contra eles, olha, dezenas de anos, décadas à frente, ou centenas de anos à frente. Eles impediram que Israel passasse. Quando saiu do seu êxodo de 400 anos no Egito, eles foram impedimento para que Israel passasse e alcançasse a terra prometida. Eles estavam sempre diante do povo de Israel, os apertando e tentando os destruir, porque eles eram amonitas e eram moabitas, filhos da desobediência, nasceram por causa da desobediência. Josafá, por certo, não sabia, mas Josafá estava orando segundo o Espírito, porque quando ele está pedindo socorro a Deus contra esses dois povos, ele diz: porém, Senhor, eu toco aqui, eu toco no princípio, nós não podemos contra eles, eles são fortes, mas o nosso olhar está posto em Ti. Aonde está a tua visão, meu irmão? A tua oração tem sido segundo o Espírito? O Espírito do Senhor está nos chamando a entrar nas profundezas da oração. Ele está nos apertando. É a nação brasileira, Ele vai apertar mais ainda, para que a gente aprenda mais a orar, a gente aprenda mais a entrar no Santo dos Santos com intrepidez, porque assim é recomendado pela palavra do Senhor, entrando no santuário de Deus com intrepidez, para que ousemos ter resposta do Senhor. Ah, meu irmão, minha irmã, o Senhor está nos ensinando a aprofundar-se, entrar no mistério mais profundo com a palavra. Fique de pé em nome de Jesus. Enquanto o pastor Fábio já estará preparando ali a ceia, o momento da ceia, e o grupo de louvor já assumindo aqui o seu lugar. Aleluias. O teu Deus, o meu Deus te chamou para a gente vencer esta batalha. Ele nos chamou para que venhamos redirecionar a nossa visão no chamado que Ele nos fez. Separai-me a Barnabé e a Saulo. Saulo era perseguidor. Segundo a visão de Ananias, Saulo era perseguidor, era o terror. Saulo era um problema sério, segundo a visão de Ananias, que Deus o pediu para orar por Saulo quando estava cego. Mas segundo a visão de Deus, segundo a visão do Espírito, ele estava olhando Saulo como o Paulo que faria. Eu quero te dizer, encerrando esta palavra, que o Espírito do Senhor não está olhando eu e você pelo aquilo que nós fomos. Antes muitos de nós éramos perseguidores, antes muitos de nós eram blasfemadores, antes muitos de nós não gostavam de crente, antes muitos de nós vivíamos a vida rechaçando o povo evangélico e tendo como povo ignorante e pobre. Muitos de nós tínhamos esta visão, mas o Senhor não nos olha segundo o que Ananias olhou a Saulo, mas o Espírito de Deus estava olhando o Paulo que é enviado, o Paulo que é embaixador. Por isso ele não diz Paulo, ele diz Saulo. Eu quero mesmo é Saulo, porque Saulo, eu vejo a Saulo aquilo que ele fará. Deus nos olha com aquilo que iremos realizar e fazer. Meu irmão, minha irmã, você pode entender isso e trazer essa realidade para a tua vida, que o Espírito do Senhor está te olhando aqui esta noite, e Ele está contemplando aquilo que você fará, aquilo que você será em Deus, aquilo que tem pela frente para encarar. Até agorinha está no passado, mas daqui para frente está nas realizações que o Senhor te separou e disse: separai-me, porque Ele fará a obra, ela fará a obra para mim. Você pode levantar a mão ao Senhor aqui esta noite. Sobre cá. O teu Deus te visiona por aquilo que Ele está contemplando na sua vida. Aleluia. Pai, aqui estão reis, profetas, aqui estão, Senhor, empresários, aqui estão, Senhor, autônomos,
autônomos. Aqui estão, Senhor, empregados que prosperarão. Aqui estão, Senhor, embaixadores, vasos escolhidos. Aqui estão, Senhor, toda sorte de qualificação que o Teu Espírito tem para estas mãos que estão levantadas. Tu tens, Senhor, muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Não deixa, Senhor, Satanás roubar a visão. Não deixa Satanás roubar o lugar da oração, Pai. Eu quero te pedir renovo nestas mãos que se levantam. Entende que precisa esta noite da Tua vitória. Em nome de Jesus, seja alvo do cuidado de Deus e da bênção do Senhor ainda.